Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja bem-vinda a mais uma Dopamine. Que bom ter você aqui nessa jornada de dopaminas todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Você já tem aqui a sua dose de dopamina para o dia. E olha, este é um projeto que eu tenho certeza que tem transformado a sua vida, assim como está transformando a minha. E eu fico muito feliz de ver vocês interagindo, curtindo, compartilhando e, inclusive, não deixe de fazer isso também neste vídeo. Então, se você ainda não curtiu, curta, compartilhe com as pessoas. E se você é nova, seja muito bem-vindo e já se inscreva no canal e habilite o sino de notificação, combinado? E se você também não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe por lá para ficarmos juntinhos e coladinhas todos os dias. Agora, vamos começar o nosso estudo de hoje? Lembra que ontem eu falei que essa semana nós vamos estudar dentro de um único tema, de uma única base de texto, que é o capítulo 3 de Êxodo, principalmente a parte onde nós vemos ali o diálogo entre Moisés e Deus sobre o chamado de Moisés para libertar o povo de Israel lá do Egito, que estava sendo escravizado por 430 anos. Uma longa etapa de escravidão, né, que o povo estava sofrendo, pedindo a Deus. Então chega o tempo, de fato, de serem libertos por intermédio ali de Deus através da vida de Moisés. Mas nós sabemos que não foi tão simples assim Moisés aceitar essa missão, e é por isso que nós estamos estudando essa semana, porque muitas de nós também temos missões, temos propósitos, temos chamados, mas nós não estamos nos posicionando. Por quê? Porque temos diversos questionamentos. E em cima desses questionamentos que nós vamos trabalhar essa semana, dos questionamentos que Moisés fez e que muitas vezes são os mesmos que nós fazemos todos os dias. Então vamos começar o nosso estudo realmente com a frase do dia? Olha que a frase do dia traz pra gente já, ó, ter a anteninha ligada. Por sermos finitos e limitados, então preste atenção, por sermos finitos e limitados, temos a dificuldade de olhar para as coisas incertas de uma forma positiva. Você conseguiu entender o que a frase já está fazendo a gente refletir? Nós somos seres que têm limite. Você tem limite, você tem um começo, um meio e fim. Você sabe quando você nasceu, você está vivendo aí o meio da sua vida e você não sabe quando morrerá, mas você tem a certeza que um dia você morrerá. A menos que Jesus volte antes e a gente vá para a glória, né? Mas a gente sabe que o nosso tempo aqui nesta terra tem o seu fim. E nós, por sermos seres finitos, né? E até mesmo limitados, nós não conseguimos enxergar coisas que a gente não tem clareza, que a gente não tem aquela percepção do todo com os olhos positivos. A gente não consegue enxergar. Então, se algo está incerto, se algo não é claro para você, você fica insegura. E isso é normal para a nossa natureza humana. Nós temos a necessidade de ter a clareza de tudo para que realmente a gente se sinta confortável, se sinta confiante. E não é diferente nessa história que nós estamos vendo de Moisés. Moisés, ele questiona Deus e ele começa a fazer perguntas para Deus porque ele estava olhando o limite dele. Ele estava olhando as circunstâncias que estavam ali à frente, ele estava olhando suas dificuldades, suas debilidades, seu sentimento, que é algo que é limitado, que não consegue ver além. Então, pensa, Moisés, ele estava literalmente focando demais no que ele estava vivendo ali, ou até mesmo no que ele já tinha vivido. Então ele não conseguia idealizar ou visualizar tudo que Deus tinha falado para ele, né? Sobre ele ser o libertador, de ajudar o povo a ser livre, a ir para uma terra que emanasse leite e mel, que fosse uma terra abençoada. Então era algo meio que abstrato para ele. Será que não tem coisas na sua vida que estão exatamente assim, abstratas? Que você tenta entender, mas não tá conseguindo entender, e aí você começa a ter aquela dúvida. No começo você até acredita, mas depois vem um problema, vem uma dificuldade, vem uma limitação, pronto. Eu já não consigo mais ver algo bom de tudo isso. Eu já não consigo mais ter visão se isso vai dar certo ou não. Mas por isso que nós precisamos estar aliadas, né, e linkadas mesmo, nossa raiz
estarmos totalmente conectadas no Senhor, porque caso contrário, as nossas limitações vão querer fazer a gente parar. E olha só, Moisés, antes mesmo de começar, ele já nem queria se movimentar, né? Antes mesmo de começar, ele já estava querendo parar o propósito. Quantas vezes nós não fazemos isso? Antes mesmo de darmos o primeiro passo, a gente já quer parar, porque a gente tem medo, porque a gente não consegue ter a visão de como realmente será. E aí começam alguns questionamentos, né? Ah, mas se eu me arriscar a fazer isso, o que as pessoas vão pensar? O que vão falar de mim? Ou até mesmo, eu não sei nem o que fazer. Olha, a situação é tão incerta. Você já se sentiu assim? Ou você já pensou dessa forma? Pensando o que as pessoas vão falar, que elas vão pensar, nas suas dificuldades de compreensão? Pois bem, olha só o que Moisés fala para Deus logo depois que Deus fala para ele. Nós vimos ontem que estaria com ele, né? Para que essa jornada fosse realizada, para que essa missão fosse cumprida. Mas olha só, Moisés ele não se contenta com a resposta de Deus. E aí no verso 13, ele diz assim para Deus: porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que eu faço e o que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, enviou-me a vocês. Preste atenção, a resposta de Deus aqui até parece meio abstrata, né? Porque Deus, ele se justifica a si mesmo. Ele não precisa se explicar para ninguém, porque ele é quem ele é. A essência dele é única, ele tem um controle de todas as coisas, ele é infinito, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do amanhã, ele sabe do seu passado, entende o seu presente e ele está em todos os tempos, em todos os movimentos. Então, o que acontece? Moisés, por ser finito, por ser limitado, ele não conseguia entender como ele poderia justificar para o povo que era realmente ele o chamado para libertar toda aquela nação. Estavam 430 anos, gente, lá escravizados. Agora pensa comigo, será que em todo esse tempo nenhuma outra pessoa tentou pensar em formas de sair dali? Talvez já tinha outras pessoas que pudessem tentar ou tivessem tentado mobilizar o povo para alguma mudança. A Bíblia não relata, mas vamos pensar, 430 anos vivendo daquele jeito, pode ser que uma pessoa ou outra tenha até tentado animar o povo para, crer que sairiam dali, mas ninguém até então tinha conseguido mobilizar aquele povo para uma mudança, porque era apenas aquele que seria chamado por Deus que faria essa missão. Então Moisés, sabendo de tudo isso, ele pergunta para Deus, tá, mas quando eu for falar com o povo, como eu vou explicar para eles que o Senhor é o Deus realmente que vai libertá-los? Como eu vou explicar para eles que o Senhor realmente me chamou para isso? Você entende que muitas vezes a gente duvida das coisas que Deus coloca no nosso coração? Ali Moisés, ele estava duvidando de como ele poderia provar para as pessoas que aquilo que estava sendo colocado no coração dele era realmente um propósito do Senhor. E muitas vezes a nossa dúvida faz outras pessoas ao nosso redor duvidarem também. Porque se você não crê, se você não acreditar no que está no teu coração, no direcionamento que Deus te deu, quem vai acreditar? Você consegue entender isso? Então, por isso que Deus fala para ele, olha, fala para eles o eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Eu não preciso me explicar. Eu não preciso dizer, eu sou Deus disso, sou Deus. Não, eu sou quem sou. Eu não preciso explicar para ninguém. Porque eu sei de todas as coisas. E parece meio estranho, mas é basicamente aquela resposta quando a gente era pequena, que a gente perguntava pro pai e pra mãe, posso fazer tal coisa? A mãe e o pai falavam, não. E aí você perguntava, mas por quê? Por que não? Não era uma resposta fria, uma resposta sem justificativa, sem detalhes? Você também se sentia meio assim, mas poxa, podia me explicar melhor? Pois bem, muitas vezes a gente pergunta pra Deus, Deus, por que isso? Por que eu? A gente até falou isso ontem. E a resposta de Deus é, porque eu quero.
Ele não precisa te explicar, detalhar, não. Porque o eu sou o que está te enviando. Ele é quem é. Ele não precisa justificar os planos dele. Ele sabe o que faz. E se você confia nele, não tem como você ficar ali tentando justificar para as pessoas o porquê você está fazendo as coisas. Então, o que ele queria que Moisés entendesse? Moisés, você vai dizer para o povo que eu estou te enviando. E eu cuido do restante. O seu papel é ser o meu mensageiro. O seu papel é fazer a missão. O restante eu faço. É basicamente isso que Deus está fazendo aqui com Moisés. E muitas vezes Deus está fazendo isso comigo e com você. Pare de questionar e entenda. Se Deus colocou isso no teu coração, não tem justificativa. Lógica, muitas vezes. Às vezes vai ser a coisa mais doida do mundo. E as pessoas vão perguntar, mas por que isso? Você falar, porque está queimando meu coração. Eu vou usar o meu próprio exemplo. Eu saí de uma empresa estável, ganhando super bem, com uma carreira promissora, mas eu senti no meu coração que eu tinha que sair. A lógica, não, ela tá gostando de trabalhar com consultoria, então ela vai fazer a empresa dela. Essa é a lógica do homem. E no começo era a minha lógica. Depois Deus me fez ter a visão do que realmente era tudo isso. Que era o meu propósito de ajudar vidas. E aí quando começou a queimar esse propósito no meu coração, as coisas começaram a não ter respostas. Por que eu estou sentindo isso? Porque Deus quer que eu sinta. Por que Deus está me dando essa mensagem? Porque Ele quer que eu transmita essa mensagem. Então não tem lógica. E aí depois de construir tudo que eu construí com o meu trabalho, com a consultoria, Deus vai lá e fala assim, Stephanie, agora você vai mudar um pouco. Você vai mudar um pouco não, você vai mudar completamente a rota do seu trabalho. Você vai começar a falar para as pessoas sobre a minha mensagem, você vai começar a falar para as pessoas sobre elas se conhecerem, sobre elas se desenvolverem. E aí você fica assim, meu Deus, mas Senhor, como eu explico para as pessoas sobre essa mudança? Simples, não queima mais o teu coração, porque agora eu te envio para uma nova missão. E é assim, conquistadores, que nós devemos ser. Quando nós estamos com Deus, nem sempre teremos respostas que são plausíveis, né, ou claras para a gente justificar as pessoas. Às vezes são respostas bem diretas dizendo, foi o Senhor que me enviou, o Senhor colocou isso no meu coração e eu vou fazer. Talvez no começo as pessoas não acreditem, como também não acreditaram em Moisés. Mas com o tempo, com a sua perseverança e com a sua confiança plena em Deus, Ele mesmo vai justificando a obra dele na sua vida. Você conseguiu entender? Então pare de questionar e apenas obedeça. E para fechar, entenda 3 coisas. Para que você viva de fato o chamado de Deus para sua vida, o propósito dele para sua vida. A primeira coisa, para nós é mais fácil desistir da missão ou do que nós fomos chamados do que lidar com julgamentos e críticas. Então, muitas vezes, a sua vontade de desistir não é porque você quer desistir, é porque você tem medo de lidar com o julgamento e com as críticas das pessoas. Moisés tinha medo de se apresentar para o povo e ser realmente rejeitado pelas pessoas, de não conseguir convencer as pessoas. Mas o eu sou estava com ele e o eu sou enviou ele. Segunda coisa, muitas desculpas que você está usando são fachadas para esconder a sua vontade de desistir das coisas desconfortáveis que você precisa passar para sair da sua zona de conforto. Então, muitas desculpas que você está falando aí, que parecem reais e que de fato são, na verdade, elas são apenas mascaradas do medo de você sair da zona de conforto. Então, é hora de sair. E a terceira e última, Deus sabe das suas limitações. Mas, mesmo assim, Ele não vai desistir da missão porque você está com medo. Ele te capacita a cumprir a missão. Então, não adianta você falar para Deus, ai, Deus, eu não sei, manda outro, nós vamos ver isso mais para frente. Não, é você. E Ele não vai desistir porque você não se sente capaz. Porque a capacidade que te dá é Ele. Então, entenda isso e viva o propósito, independente das suas limitações. Combinado? Agora que você entendeu isso, vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma palavra de direcionamento, de despertar, fazendo com que entendamos que as desculpas que nos escondemos ou até mesmo os argumentos que usamos são para fugir das nossas responsabilidades. E às vezes o medo da crítica, do julgamento, pode até nos paralisar.
Mas, Pai, nós não aceitamos isso. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos nos posicionar e crer que se o Senhor colocou isso no nosso coração, nós devemos viver, nós devemos fazer. Então eu oro, Pai, para que o Senhor desperte o nosso coração com essa chama, com esse desejo de cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, independente do que vão falar ou pensar de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, assuma o teu compromisso aqui nos comentários e digita assim, ó: eu preciso ser guiada por Deus. Porque só Ele vai te ajudar a não desanimar, mesmo em meio às críticas e também aos questionamentos. Combinado? Então assume esse compromisso, tira o print, coloca nos seus stories, me marca, vou ficar muito feliz de ver você assistindo e compartilhando a dopamina. Um grande, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!